Alô, alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Aqui é o Caissara e o Dibrada é a maior promessa do podcast brasileiro. Aqui é o 86 e promessa de verdade é aquela que a gente fala que não vai ficar mais nem uma semana sem gravar e já na outra semana quebra. Eu sou o Luigi, o Corinthians se arrepende até agora não vendeu Lulinha pro Chelsea. Tem chances na vida, né, que, como dizem por aí, o cavalo não passa duas vezes, né? Pois é. Se deixou passar, é um abraço. O Lulinha conseguiu ser reserva no Bahia, mano. Cara, quando o cara começa a ser reserva do Bahia, é que a carreira tá acabando mesmo. A carreira dele nem começou direito, já tá acabando. Mas bom, amigos vibradores, estamos reunidos mais uma vez pela magia da internet aí para gravar um excelente programa sobre as promessas do futebol aí que não deram muito certo. As promessas que ficaram pelo caminho, foram frustradas. Aí a gente tem grandes nomes e contamos mais uma vez com a presença do Luigi do Vortex Nerd. Lá, Luigi, vai falar um pouco de nerdice aqui no mundo do futebol? Não combina? Não combina muito não, né? Não Será que combina. tem jogador nerd assim? Tipo, O um Alisson, jogador... né? Ah, o Alisson eu fiquei sabendo que ele acompanha podcast e tal, mas... Ele não parece o típico nerd, né? Ah, mas deve ter algum aí escondido. O Kaká tem cara de ser nerd, né? O Kaká poderia ser nerd, né? Apesar que hoje tá na moda ser nerd, né? Qualquer um pode... O cara assistiu o filme de super-herói, pronto, sou nerd. Então, tá meio banalizado o termo nerd, mas... Pois é. O Luigi tá aí pra acrescentar mais uma vez com a gente. E o 86 aí, vamos fazer um programa sobre as promessas frustradas do futebol. E a gente volta depois dos recadinhos. Na verdade era tudo emprestado. Não tenho nem onde morar. Te ganhei no papai veio. Te dava filtrado, me apaixonei. Te ganhei no papai, mas não sei nenhum. Por favor, amor, não pense que sou sete. E aí, rapaziada, infelizmente, né, Caissara, a gente não conseguiu cumprir a nossa promessa há muito tempo sem gravar. Quanto tempo, Caissara? Perdemos aí, acho que 3 semanas. 3 semamas, né? Infelizmente, né, Caissara? Mas a gente vai tentar aí. A gente tá numa fase difícil aí, o nosso querido Aguiar tá nesse processo de transição, ele tá no momento dos cosmos aí, o alinhamento dos planetas não tá ajudando a gente a fazer o programa. Cara, eu fiquei sabendo aí. E, cara, você acredita que eu fui tentar ligar pra ele? Nem telefone ele tá atendendo. Ele tá numa semana de espiritualização aí, tá fazendo alguns rituais aí, invocando alguns espíritos aí, pra ver se ele volta com maior discernimento pra acertar placares, pra acertar jogos da Mega Sena, enfim, pra acertar alguma coisa, né, cara? Porque ultimamente ele não tava prevendo nada de concreto, mas a gente acredita que ele vai voltar bem aí, e ele até fez uma pausa na sessão que ele estava fazendo e mandou um recado aí. E escutem o recado dele aí, ouvintes. E aí, galera de Brada, aqui é o Aguiar e logo logo estaremos aí com mais um podcast do Dibrada falando muito de futebol. Beleza, galera? Um abraço para todos e não posso deixar de falar que o 86 e o Caissara são dois fanfarrões. Então, Caissara, muita gente mandou e-mail, mas muita gente reclamando, né? Perguntando se a gente ia voltar a gravar. Perguntando se tínhamos desistido, mas não, a gente vai vencer pelo cansaço, a gente dá uma pausa, mas a gente volta, a gente não vai desistir não. E não adianta mandar e-mail, senão vai ter 2 podcasts, se você estiver achando um pouco. Mentira, porque a gente gravar um já é difícil, mas de 2, né? Mas então, galera, eu queria aproveitar o 86, porque no mês de outubro teve a galera do podcast aí, o pessoal que levanta a bandeira aí, eles criaram aí a data do podcast no Brasil, que é 21 de outubro. Eu aqui, como esse humilde podcast, queria prestar essa homenagem a todas as pessoas que escutam e que produzem podcast aí, que é uma mídia espetacular aí. E você que conhece só o Dibrada aí, talvez, você precisa conhecer outros podcasts que são excelentes. Tem podcast de todos os temas que você imaginar.
Então procure um podcast e eu vou dar até a dica. Se você só está acostumado a ouvir podcast pela internet, né, acessando a página da internet ou tanto pelo computador quanto pelo celular, vale a pena você procurar um agregador de podcast. Aí você me pergunta, Itumê, o que é um agregador de podcast? Caissara, o que é um agregador de podcast? Um agregador de podcast, Itumê, é uma forma que você tem de otimizar seu tempo e você vai conseguir escutar mais podcast de uma forma mais fácil. Pera aí, Caissara, eu tô muito interessado nisso aí. Como que eu faço para adquirir esse produto? Ele é caro? Não, tem produtos gratuitos. Existem vários agregadores de podcast para multiplataformas de celular aí, tanto para Android, para iOS, para iPhone, Windows Phone, né? Eu, como uso a plataforma Android, né, o sistema operacional Android, eu uso o Podcaster iDict, eu não sei pronunciar da forma correta, mas é isso aí. Você procura lá na Play Store ou na Apple Store lá e procura um agregador de podcast. Por que ele é tão interessante? Porque você não fica naquela preocupação de que dia que sai podcast, que dia que sai, onde que sai, aquela preocupação de baixar, passar pro celular, não. Com esse podcast você vai lá, assina o feed, com esse agregador de podcast você vai lá, assina o feed, toda vez que tiver um episódio novo ele baixa automaticamente se você programar, você consegue procurar por temas, é muito interessante e dessa forma você vai conseguir consumir muito mais podcast. Cara, e a gente parabeniza aí a todo mundo que faz podcast, desde os podcasts mais famosos, que acho que todo mundo conhece aí, quanto aqueles que estão começando agora, que de repente estão com dificuldade na edição, porque a gente também tem bastante dificuldade, né? A gente tá sofrendo aí e aprendendo, né? A gente parabeniza todo porque, cara, tanto o Caissara até mais que eu, mas todos nós consumimos podcast. É uma mídia importante, é uma mídia legal e você acaba ficando participante, você acaba criando simpatia pelo programa e tal, e cara, muito da hora mesmo. A gente agradece tanto os ouvintes quanto as pessoas que fazem podcast. É isso aí, fica o recado aí, foi a gente meio atrasado, né, da semana do podcast aí, do dia do podcast, mas normal pra gente, né? Dibrada, cara, periodicidade não existe, né, essa palavra foi excluída do nosso calendário. E a gente manda um abraço também, aí também, o Caissara, pro Aguiar, porque o cara faz falta. É um cara da hora que a gente tá sentindo falta dele aí e das previsões dele. Veja a hora dele prever o número da loteca aí. E aí, Dibradores, estamos de volta para falar de jogadores frustrados aí, jogadores que prometeram bastante aí durante o começo de carreira e pelo menos, não que eles não tenham sido bons jogadores, mas pelo menos não entregaram tudo que prometeram aí no futebol aí. Eu convido o Luigi aí para falar sobre um jogador que chegou a ser campeão do mundo, jogou bola, mas a gente colocou aqui como uma possível frustração aí de carreira, que foi o Denilson, Luigi. O que você entende que o Denilson chegou a ser um jogador frustrado? A carreira dele foi frustrada. Eu falo, porque o Denilson, acho que foi a promessa que nunca deu certo, né, coitado. Ele sabe disso. Ele foi, claro que ele tirou o São Paulo da falência, né? Porque foi uma das contratações mais caras, né, do futebol. Mas saindo de São Paulo, ele nunca deslanchou na Europa. Nunca deslanchou. Ele acabou indo pro Betis, né? Logo de cara, foi uma das transações mais caras da história do futebol nacional. Na época foi mais cara, né? Então, até a venda do Lucas. A do Lucas e do Neymar, né? Teve mais de 10 anos aí, né, com a transação mais cara. Chegou o Robinho, quando saiu da primeira vez do Santos, não foi tão caro, né, quanto o Denilson, mas eu acho que ele fez uma escolha ruim, né, tipo, o Betis é um time de segunda linha na Espanha. Sempre foi, né? Então, é difícil, né, o jogador, eu imagino que ele tenha tido bons motivos, né, entenda-se muito dinheiro,
pra ir pro Betis, porque tinha times de maior porte querendo ele, mas ele decidiu ir pro Betis, foi lá fazer grana, né? Mas a carreira dele meio eu acho que ele pensou que depois que ele foi pro Betis, ele falou, vai ser uma ótima ponte pra Europa, né? Não sei o quê. Isso acontece. Acabou se fudendo. Mas isso acontece muito na Europa, né? Tipo assim, o jogador que joga uma bola aqui, eles não dão muita atenção, mas se o jogador, tipo, pega um time que nem o próprio Betis, um Sevilha, um Porto, um Benfica, putz, se o cara vai bem num time desses, ele é muito valorizado na Europa. A gente teve aí o caso do Di Maria, que saiu do Benfica para ir pro Real Madrid por uma grana absurda. O próprio Casemiro. O Casemiro ele foi ele saiu do São Paulo, né? Foi pro Real Madrid direto, né? Ele foi pro Real Madrid o Castilha, para ele é uma de Castilha. Isso, aí ele foi emprestado pro Porto, fez uma boa temporada, né? Jogou a Champions League de titular na temporada anterior e acabou voltando. Hoje ele é titular e tal, mas... muitos dizem lá os espanhóis falam que ele é melhor que o Toni Kroos, hein? Nossa, pensou isso. Mas ele é um cara que prometia bastante aqui no São Paulo, pelo menos não dá nem pra falar que ele deu ou que não deu certo na carreira. Ele deu certo, o cara tá jogando muito lá no Real Madrid. Então, mas ele tá e o Dunga que não convoca o cara. Eu prefiro convocar, sei lá também, né? Cara, pra ir pra seleção você precisa jogar num Zenit, aí você tem boa chance de... No Zenit e no Shakhtar também. No Shakhtar, no Chelsea, esses times têm um imã pra jogador de seleção. Mas então, o Denilson 86, você era fã do Denilson, eu me lembro muito bem que você no videogame, principalmente, só pegava o Denilson. O Denilson no videogame, ele tinha uma habilidade fora do comum, né? Apesar dele não ser tão rápido no videogame, mas na época até do tinha Play nível 2... 80, né? Não, no era nível 80 ele pra tinha... cima. Ele era 80 e quando ele ficava com a seta positiva, né? Que tipo, era como se o jogador tivesse disposto. Seta vermelha. Isso, ele ficava disposto, ele ficava bom, mano. Eu gostava de jogar com o Denilson. Cara, o Denilson é aquele tipo de jogador que ele é engraçado, né? As entrevistas dele são boas, ele é um cara carismático. Eu gostava do Denilson jogando, cara. Eu gostei quando ele jogou no Palmeiras, cara. Eu fiquei feliz pra caramba quando ele veio jogar no Palmeiras. Apesar de ele não ganhou porra nenhuma na vida, ele só ganhou o título no São Paulo e no Palmeiras quando ele voltou, que foi o único título decente que o Palmeiras teve há anos, né? Não, ele ganhou só Paulistinha no Palmeiras, não foi? Então, mas o Palmeiras tava bom pra... E ele teve um jogo que ele fez uma jogada lá que ele... contra o próprio São Paulo, quando ele entortou lá os zagueiros do São Paulo, ele conseguiu tocar a bola pra não sei quem fazer um gol de empate, né? Tipo, ele nem comemorou o gol, ele saiu falando assim, tipo, eu sou foda, não sei o quê. Eu gostava. Era um barrento, né? Ele mas eu gostava do Denilson, cara. O Denilson tem aquela famosa cena, né, contra a Turquia. Contra a Turquia foi... aquela ali é a jogada da vida dele, né? Contra o Denilson. Mas, cara, eu acho que o Denilson, como protagonista, ele não serve, assim, né? Não serviria, mas ele é um ótimo jogador coadjuvante, assim, né? É um cara que você colocasse no segundo tempo, assim, ele mudava a história do jogo, mudava o jeito do jogo. Eu gostei bastante do Denilson, cara. O legal do Denilson, assim, pelo menos pra carreira dele, que foi, apesar dele jogar meio escondido lá no Betis e tal, ele acabou conseguindo ter uma participação na seleção brasileira até marcante, né? Ele foi campeão no elenco de 2002, teve aquele lance famosíssimo contra a Turquia, né? Que ele não faz nada demais no lance, mas se tornou icônico. Na verdade, os zagueiros turcos que ficaram meio apressados, né? Que eles quiseram tomar a bola dele, ele só pega a bola e vai pro canto ali, só que fica uma cena engraçada, né? O Felipão adorava ele, né? O Felipão adorava. Ficou aquela cena engraçada dele correndo com a bola, né? E 4 jogadores atrás dele, mas não acontece nada demais no lance, né? Mas, de qualquer forma, ele conseguiu, né? Um título baita relevante, né? O maior do futebol. E sendo aquele 12º jogador, né? Ele entrava praticamente em todas as partidas e conseguiu contribuir com a seleção. Na campanha de classificação ele contribuiu mais ainda, porque o Ronaldo estava machucado e tal. Ele teve uma participação melhor. Eu lembro de uma caneta que ele deu no ar, seu 86. Você lembra quanto o jogo no Paraguai? Cara, não lembro. Contra o Paraguai, você não lembra? Putz, vou colocar no link pra galera ver aí, quem não lembrar. Tem um vídeo dele, cara, ele dando uma entortada no Puyol. Eu já vi também.
o Puyol desmonta ele. Tipo, ele finge que vai pra um lado, depois dá um drible no Puyol, o Puyol desmonta. Cai sentado. O Denilson é aquele jogador de DVD mesmo, né? Porque ele tem vários lances extraordinários. Ele servia pra colocar DVD, vídeo no DVD e ser vendido. Ele era um jogador com habilidade extrema, mas aqui, né, eu acho que ele entra nessa lista nossa aqui. Ele ficou aquém do que prometia, né? Com certeza. Outro cara habilidoso foi o Lene, né? Do Fluminense lá, que eu lembro até hoje que o cara fez 4 gols lá na estreia. Esse Lene aí prometeu pra caramba. Teve um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. O Fluminense eliminou o Cruzeiro, ele deitou e rolou, né? Ele fez um gol carregando a bola do meio campo. Foi um gol extraordinário, mas ele era aquele menino criado pela avó, né? Como falavam na época, e ficou meio pelo caminho também. Depois veio jogar no Palmeiras, o 86 adorava ele, né, 86? Puta, o Lene, cara, eu não sei se é azar, se o cara teve porque ele teve uma contusão séria, né? A gente sempre esperava alguma coisa dele, mano, mas no começo, mas depois a torcida acho que acabou vendo que não tinha muito o que sair dali não, cara. O Lene, ele foi, eu acho que pra torcida do Palmeiras não foi nem tanta decepção, porque no começo logo a gente viu que não tinha grandes esperanças nele. Vai, Denilson, agora é hora de driblar, Denilson, agora é hora, Denilson, pra dentro, pra cima deles, 4 em cima dele, Denilson prende a bola, 4 em cima dele, uma cena diferente na Copa do Mundo, um batalhão pra cima do Denilson. O que acontece com as promessas é que, tipo assim, o cara joga bem 2, 3 jogos e o pessoal fica com aquela expectativa, não, ele vai evoluir, ele vai amadurecer. Mas o que acontece mais frequente é o jogador manter aquilo. Aquilo é o futebol do jogador. Poucos jogadores chegam num nível assim e evoluem, né? Quando já chega no profissional. Porque é o que você espera de um jogador, né? Porque quando o jogador joga 1, 2, 3 partidas, você já começa a conjecturar que ele vai começar a fazer jogadas boas, que ele vai evoluir. Eu lembro do jogo do Kaká, né? Contra o Botafogo, quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Ele meteu 2 gols, então todo mundo vai, esse cara aí vai estourar e não sei o quê. E realmente o Kaká estourou no São Paulo. Mas ele acabou. É aquela coisa de regularidade, né? Todo mundo. Uma coisa que o Neymar tem, por exemplo. O Neymar joga, sei lá, 5, 6 jogos seguidos super bem, cara, com o Barcelona. Então, mas o que o 86 citou o Kaká, o que é curioso. O Kaká, ele não era um cara que prometia muito. Na base ele era a reserva, cara. Então, e ele só foi pra esse jogo aí, que foi contra o final do Rio São Paulo lá, e fez gol porque tinha vários jogadores machucados, tinha jogador suspenso, então ele foi pro banco e por um acaso assim da partida, ele era um meia que tava lá, entra lá e acabou fazendo os 2 gols. Aí, a partir desse momento, ele começou a ser mais observado, e o Kaká realmente no São Paulo foi muito bem, ele chegou a virar uma estrela, né, do futebol brasileiro. Eu lembro que meu pai comentou que quando ele viu o Kaká pela primeira vez nesse jogo aí, que ele fez os gols, né? Ele falou, olha, esse cara tem futuro, viu? Deu o que deu. Ele brilhou na Europa pelo Milan, foi campeão do mundo, melhor jogador. O Kaká aí quando a gente sabe quando o cara vai ser um cara bom mesmo. Então, o Kaká, ele foi o contrário da nossa lista, né? Ele foi um cara que, principalmente depois desses 2 gols aí contra o Botafogo, se esperava muito dele e ele correspondeu, né? Ele foi um cara que não tem... Você pode até falar, ele não foi melhor que o Ronaldinho Gaúcho, não foi melhor que o Messi, não foi melhor que fulano, mas, pô, o cara foi campeão do mundo, foi campeão da Champions League sendo protagonista, ele foi melhor do mundo, eleito pela FIFA, o cara foi um baita vencedor na carreira, né? Tanto no Brasil. É um baita profissional, né? Também. E o pessoal gosta muito do cara de caráter e tal, né? Mas a nossa lista não é pra falar de jogador que deu certo. Vamos voltar pra falar dos Pereva. Você tá falando de gol assim? Quem fez uma ótima partida também, foi contra até o Palmeiras, meu time, foi o Alexandre Pato também, né? Que também... Alexandre Pato é um jogador mediano e olha lá. O Pato, ele tá bem em cima da risca ali entre os dois lados, que eu acho que não dá pra você falar que o Pato é um jogador frustrado na carreira. Com certeza ele tá aquém ainda do que se esperava dele, isso é fato, mas
não sei, ele fica bem em cima pra mim, né? Ele fica bem em cima dessa linha aí, entre o jogador frustrado e aquele que a gente pode falar que, ok, né? Ele conseguiu pelo menos fazer alguns feitos relevantes. Olha, eu acho ele um jogador bem mediano, sabe? Não acho ele toda essa bolacha aí do pacote aí. Eu acho um jogador normal, tipo... Eu acho que o Pato entra na lista pelo que se esperava dele. Eu acho que pelo que se esperava dele, ele não conseguiu corresponder. Eu acho que ele entra nessa lista sim. Ele só vai corresponder quando conseguir recuperar o dinheiro que gastou nele, que vai recuperar. Esquece isso aí, cara. Não, vale, já tá vendido já pro time da Inglaterra já. Tem um papo forte aí rolando que o Kia, né, vai estar na área de novo aí. Só o fato de ter pego o Jatos no lugar do Alexandre Pato já tá ótimo. Já valeu a pena pro Corinthians, mas mudando de Pato pra Ganso, vamos falar do próprio. O Ganso já é um jogador que a gente pode colocar nessa lista aí, né? Porque o Ganso brilhou em 2010, fez chover naquele timaço de Robinho, de Neymar, de Edu Dracena, Rafael, aquela galera toda que encantou o Brasil, né? Mas hoje em dia é um jogador que... Encantou o Brasil entre aspas, né? Não, encantou o Brasil, né? Por favor, não seja... Como que as funkeiras costumam falar, né? Recalcado. Não, aquele time era Neymar mais 10, meu amigo. Não, eu concordo, mas ele... Era Neymar mais 10. Aquele time... O Ganso só sabe dar toquinho de lado. Não. Eu vou refrescar a sua memória, Luiz. Eu vou falar um jogador que foi promessa e é realidade. Que é 1000 vezes melhor que o Ganso. E que o cara vai jogar muita bola. Lucas Lima. Não, então, hoje ele é muito mais produtivo do que o Ganso, eu concordo, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Muito mais. Em 2010, naquele time de Robinho, Neymar e etc. lá, que encantou o Brasil, que você querendo ou não, o Santos meteu 8, meteu 10 em outros, uns timecos aí, ganhou de todos os clássicos aqui, nos times pequenos batia de goleada e nos times grandes ganhava, né? Às vezes até de forma apertada. Afinal, foi um sufoco para ser campeão. Esse time de agora é muito melhor que esse daí de 2010. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Ganso teve um momento da carreira, perto da Copa do Mundo de 2010, que todo mundo queria ele na seleção, até mais do que o próprio Neymar. E isso que eu quero dizer, por isso que é o espanto dele não ter brilhado e ele tá nessa nossa lista aqui, porque o Ganso já vai pra 27 anos, né, e já não dá pra você encarar ele, não vai mais despontar. Um garotão, né, o Ganso... já era pra ele ter despontado depois do Mundial. Então, o Ganso, eu tava comentando até com um conhecido São Paulino que o Ganso nasceu na década errada, né, porque ele joga na velocidade do futebol de 1970, né, que ele joga parado, ele tem um passe preciso, uma visão de jogo excelente, mas com o futebol dinâmico de hoje ele fica ruim pra ele, né? Fica complicado ele jogar e render. Eu acho que ele é um dos nomes que mais merecem estar nessa lista aqui, porque ele foi um cara que prometeu... Pipoca. O cara deve fazer uma pipoca. O cara prometeu uma barbaridade, mas... ultimamente tem entregado muito pouco, né? Ele vive de um lance, de um chapéu, um toque de calcanhar, mas muito pouco. Ele é igual o Pato, os dois às vezes dá lampejo de que vai jogar bem e nunca joga também. O Ganso vai ficar pelo caminho aí, tudo indica que ele não vai conseguir entregar nem acho que nem 20% do que ele prometeu, né? Mas foi um péssimo negócio pro São Paulo desse cara aí. Faz parte do mundo do futebol e é bom que a gente tem conteúdo pra fazer o podcast aqui. Valeu, Gato. Vai, Denilson, agora é hora de driblar, Denilson, pra dentro, pra cima deles, 4 em cima dele, Denilson prende a bola, 4 em cima dele, uma cena diferente na Copa do Mundo, um batalhão pra cima do Denilson. Uma outra promessa que chegou até a jogar no Barcelona, né, que foi o Keirson. O Keirson é um caso para ser estudado pela ciência, né? Porque
Primeiro, vamos lá. Parabéns pro empresário, né? Vamos fazer as ponderações necessárias aqui. Porque o Keirson no Curitiba, ele fazia gol demais, cara. Não sei se vocês lembram, mas era o tipo do cara que todo mundo fala, puta, esse cara precisa ir pro time grande e precisa... Vai ser artilheiro da seleção. Era um cara que, tipo assim, ele já tava quase consolidado. Aí ele foi pro Palmeiras, tudo bem, não é um time grande, ok. Mas é o Palmeiras. Lógico que é o time grande. É gigante, Palmeiras. Foi em 2009 que caiu ou não? Não, foi esse ano quando ele foi pro Palmeiras, foi em 2008. E ele... Não foi 2008 não, foi um ano depois. 2009, né? Mas não foi o ano que o Palmeiras caiu, não. O Palmeiras caiu em 2012. O Palmeiras caiu em 2012. Então, mas o Keirson, quando ele foi pro Palmeiras, em 6 meses ele fez chover, cara. Ele jogou uma barbaridade. Tanto é que ele foi vendido por um valor até alto pro Barcelona. Só que acho que... Acho que foi uma das contratações mais caras também. Cara, ele foi uma coisa muito esquisita, porque ele nem jogou pelo Barcelona, ele começou a pingar de time pra time. Se eu não me engano, ele jogou no Leverkusen, jogou no... Não, ele foi pro Benfica, depois pra Fiorentina. Ele foi pro Benfica e depois foi pra Fiorentina e depois foi pro Santos, que não jogou porra nenhuma. Então, aí quando o Santos contratou ele, que o Santos era o time que foi campeão da Libertadores, ele era reserva daquele time, mas ele foi aquele cara, puta, quando ele contratou, eu falei, puta, o Santos agora fechou, né? Neymar e Keirson vai fazer gol à beça, né? Mas o cara parece que desaprendeu a andar, sabe? Sabe aquele filme do Michael Jordan, quando os jogadores perdem o poder de jogar bola? Putz, pareceu uma coisa muito estranha, né? Porque ele desaprendeu completamente E mesmo no Palmeiras, o Keirson era bom pra caramba, ele metia gol, Isso que a gente tá falando, ele foi um cara que até... A passagem dele no Coritiba foi excelente, fez ele vir pro Palmeiras, em 6 meses ele conseguiu a façanha de ser vendido pro Barcelona, que o Barcelona não é tipo esse Parabéns pro empresário, viu? Puta merda, hein? Mas você acha que o empresário teve tanto mérito assim? Porque eu acho que o futebol que ele apresentava era digno de qualquer time fazer um investimento. Você não acha? Eu acho que o Keirson, ele chamou a atenção de muita gente, cara. Ele fazia gol de olho fechado, as pessoas falavam, nossa, esse cara tem que ser o atacante da seleção, cara. Porque ele fazia gol de tudo quanto era jeito. E ele não era um cara caneludo, assim. Você via que os gols que ele fazia era gol de técnica. Né? Ele escolhia o canto, driblava o goleiro, batia pênalti. Ele era um cara super novo, acho que ele tinha 21 anos na época e metia esse monte de gol aí. Então ele era uma esperança, assim. Pra você ver, hoje ele é um cara novo ainda. Ele é de 88, ele faz 27 anos em 2015. Ele no Coritiba, o número é um número expressivo. Ele teve 122 partidas e fez 65 gols. No Palmeiras é melhor ainda. Ele jogou 36 partidas e fez 24 gols, cara. É quase 1,5 por partida. E então eu acho que se justifica o investimento do Barcelona. Você não acha, Luiz? Eu não acho. Sério? Você não? Nem pelos números? Não, se eu fosse o presidente do Barcelona, não teria contratado ele, não. Então, mas é que assim, é fácil falar. Eu não contrataria. Tudo bem, vamos lá. Mas o que eu preferia, sei lá, um outro jogador que tava desleixando em 2009. Mas ele era um cara que tava desleixando em 2009, Luiz. Ele era um cara... mas tinha cara melhor. Hoje é fácil você falar assim, o Keirson não foi um bom investimento, porque o tempo mostrou isso, né? Deixou claro. Mas o Keirson, até o jogar no Palmeiras, cara, olha os números dele. 122 jogos pelo Coritiba, 65 gols. E pelo Palmeiras, 36 jogos e 24 gols, cara. É uma marca expressiva. Eu acho que o Barcelona fez certo. O Curitiba eu não acho. O Curitiba nesses anos aí, ele tava na primeira divisão, tava na segunda. Tava na primeira. Eu lembro que teve uma partida na Vila que ele meteu 3 gols no Santos. Foi um empate de 3-3 e ele fez 3 gols no Santos. E teve um jogo ele adorava fazer gol no Santos, porque teve um jogo lá no Couto Pereira que ele meteu 4 gols também. Ele é um cara que todo mundo queria, tá ligado? E o Palmeiras, quando contratou ele, foi naquela época que o Palmeiras tava montando a panela e tal. E rápido ele foi pro Barcelona, né? Mas o tempo mostrou que
eu e o 86 estavam errados. Vai, Denilson, agora é hora de driblar, Denilson. Agora é hora, Denilson. Pra dentro, pra cima deles. 4 em cima dele. 4 em cima dele, Denilson prende a bola. 4 em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo. Um batalhão pra cima do Denilson. O Lulinha foi aquele monstro da base, né? Aquele cara que a imprensa... Não, os caras falavam que ele era o novo Kaká, mano. Então, a imprensa gosta desse termo que você usou, né? O novo Messi, o novo Neymar. Então, mas assim, a imprensa gosta de titular esses novos jogadores, essas novas promessas, e acaba... Quando um jogador é bom, cara, ele não é o novo nada, né? Ele é o próprio, né? Ele assume a sua identidade e vai embora. Você não fala do Neymar hoje como o novo Ronaldinho, nem como o novo Robinho. Você fala, é o Neymar, cara. E pronto. Mas o Lulinha ficou pelo caminho assim, de forma assustadora, né? Porque ele não chegou a brilhar em lugar nenhum, né? Eu acho que a parte do Lulinha foi muito mais também por causa do time do Corinthians em 2007, que era horroroso, né? Não combinar também. Então não ajudava muito também, né? Mas depois quando ele foi pro Bahia lá, aqueles lados lá, ele não deu certo mesmo. Cara, o Lulinha, ó, segundo o Wikipedia, o cara em 85 jogos fez 4 gols. É um número muito ridículo, velho. Cara, pra um atacante, isso em 5 anos. Acho que você joga 5 anos de clube. Qualquer zagueiro titular aí faz mais gol que isso aí, porque... Acho que o Gil faz mais gol que ele. Com certeza. É que ele despencou no Sub-17, né? Então, tipo, o cara era... A torcida chamava ele pro estádio, pro jogo e tal, e aí foi na pressa, na época, né? O povo... Ele era colocado em campo, então foi uma puta pressão. A torcida também fica com a torcida espera que o cara seja a bala de prata do time, né? Seja o cara que vai tirar o time da situação ruim, né? Falar, não, esse cara aí vai virar, ele vai começar a fazer gol, começar... Uma puta pressão por cima do cara. Ele coloca esperança como se o cara fosse o Messias, né? Como se ele fosse fazer a salvação do time. E de repente, às vezes o cara tem até uma habilidade, tem até uma perspectiva de crescer, mas a pressão que se faz em cima dele acaba fazendo com que ele não desenvolva o seu futebol. A gente tem outro jogador dessa geração do Lulinha aí, que eu acho que ele não chega a ser um jogador que teve ele não foi uma promessa frustrada, que é o Dentinho, porque o Dentinho, ele não foi... O Dentinho deu certo até. Ele não pegou a mulher samambaia, o cara pegou a mulher samambaia, o cara é casado com a mulher samambaia, então tipo... Mas então, o Dentinho, ele não era um cara que prometia muito, e ele foi um cara que entregou ali, ele é ok, né? Aquele cara que contribuiu. Marlon é outro cara que não deu certo também, né? Eu nem lembro desse Marlon. Tinha um do São Paulo, não é? É esse que você tá falando? Não, porra, mano. Acho que é Marlos, eu acho. Acho que é Marlos. O driblador do São Paulo. Diziam que era driblador, né? Não, ele era driblador, só que não, sabe aquele cara que seria ótimo no freestyle, sabe? Ele não consegue aliar o drible com a objetividade, né? Ele é só bom de drible. Ele seria um bom competidor daqueles torneios da Red Bull lá, sabe? Faz embaixadinha. Mas o Malcolm, o Dentinho, eu diria que ele é o Malcolm, né? O estilo de jogo dele é igual ao Malcolm. O cara não é ruim nem é bom. Eu acho espetacular, sabe? Eu acho ele até melhor. Achei até melhor que o Malcolm, mas o Dentinho... Sim, o Malcolm não sabe chutar pro gol. O Malcolm é difícil. E o Dentinho, ele foi um cara que contribuiu, assim, eu acho que ele não merece estar nessa lista não, porque ele foi um jogador ok, assim, ele não chegou a prometer. Nunca esperaram tanto o Dentinho, né? Então, é por isso. Ele cara do terrão, da base lá, né, dos meninos e tal, que até conseguiu ser titular e tal, não tinha grande expectativa. Ele fez uma carreira sólida no Corinthians. Ele tava ele era daquele time que foi campeão de Santos até, né, que fez uma boa campanha. Foi campeão da Copa do time do Ronaldo, o time do Ronaldo. Então, ele e o Jorge Henrique corriam pelo Ronaldo, né, pra marcar, pra fechar o meio de campo, né, pro Ronaldo ficar na frente lá, mais ou menos aquele gol lá no Fábio Costa. Fez aqui, ajudou, né, o Corinthians a humilhar o Santos na Vila, mas... E outra coisa que o Dentinho também não voltou, né, cara?
Ele voou e não voltou pra aqui pro Brasil. Ele é titular lá no Shakhtar, né? Não é? O Shakhtar também, acho que não é. Não, ele tá no Besiktas agora, ele não tá no Shakhtar. Então, mas ele vai ficar nessas tranqueiras da vida aí, mas não deixou muita saudade, não. Eu queria ele no Corinthians, acho que ele seria um bom reforço. Ele quase foi pro Corinthians esse ano, né? Teve um burburinho aí. Mas ele é bem melhor que o Malcom. Também eu acho que por dívida vocês deviam trazer o Lulinha de volta. Dívida do quê, né? Dívida do quê, né? Mas o Lulinha tem esse apelido, que será que ele tem 9 dedos também? Não. Deve ser 9 dedos do pé, que ele não consegue chutar direito. O Palmeiras, se quiser, pode trazer de volta o Fernandão lá, né? Aquele atacante de bosta lá. O Fernandão. Esse Fernandão não dá. O Van Persie é reserva dele, cara. Cara, quando o cara fica esticando demais a carreira, o cara passa por isso, né, velho? Como o cara tem coragem de voltar pro país natal sabendo que foi reserva de um cara, Fernandão, né? Van Persie, jogador do Manchester, Arsenal, fez golaço na Copa do Mundo, aí volta pra jogar na Turquia, vai pra jogar na Turquia. Vai Denilson, agora é hora de driblar, Denilson, agora é hora, Denilson, pra dentro, pra cima deles, 4 em cima dele, Denilson prende a bola, 4 em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo, um batalhão pra cima do Denilson. Agora um outro jogador do Corinthians que fez um sucesso no time do Amoroso foi o Elton, vocês lembram do Elton? O Eltinho? Não. Aquele baixinho? O pequeno grande homem, né? Pequeno grande homem é boa. Quem falava era acho que era o Theo José, eu acho que falava. Theo José, o pequeno grande homem, é complicado, né? O Theo José adora botar um apelido nos jogadores, né? Mas o Elton é um jogador bem... Eu gostava dele também, ele tinha o mesmo estilo do Marco, do Dentinho. O Elton, a expectativa que se criou em cima dele foi mais pela estatura que ele tinha, né? Que era um cara muito baixinho, assim, pro padrão, né? Do futebol. E ficou aquela curiosidade, né? Será que um cara desse tamanho vai conseguir desempenhar? No Brasil ele não conseguiu muito, não. Ele jogou pelo São Caetano também, mas não teve muito espaço, não. Talvez no futebol que tem uma qualidade técnica inferior, ele consiga minimizar, né, essa diferença de tamanho aí, que certamente para quem joga principalmente na frente ali é complicado, né? Pegar um zagueirão muito grande, por mais que o cara seja mais rápido, mais ágil, mas na hora da trombada faz uma diferença. Falando em jogadores aí da promessa, vocês lembram do jogador chamado Jean Xera, que na verdade... Não, eu não lembro desse cara. Você lembra, 86? Jean Xera? Já ouviu falar? Eu lembro. Lembro sim, ele voltou no Santos, ele tá no Santos hoje, né? Então, o que acontece com esse Jean Xera? Ele é o típico jogador desse futebol mais moderno, né? Que tem filmagem de tudo, né? O Jean Xera foi o seguinte, ele estourou fazendo nesses torneios de criança, sei lá, ele devia ter uns 10 anos, ele fez uns golaços e acabou indo pra internet, né, o pessoal compartilhando, tal, esse moleque aqui, ele é muito diferenciado e tal, e ele foi parar no Santos. Aí ele era tema de reportagem, assim, né, o futuro do Santos. Ele fez até uma reportagem que tá ele, o Neymar e o Gabriel, né, o Gabigol do Santos agora, que falando sobre o futuro do Santos e tal, e a reportagem dava um destaque muito mais pro Jean Xera, porque era esse cara, né, que veio de um vídeo pela internet e tal. Mas aí o que aconteceu? Ele com 20 anos já é uma frustração, porque ele não ficou na base do Santos, ele acabou indo jogar na Itália, não deu muito certo, veio pro Flamengo também, deu menos certo ainda, e voltou pro Santos para disputar lá as partidas pelo time da Sub-20, Sub-23, se eu não me engano. E tá aí, cara, pra você ver, o cara com 20 anos já dá pra gente falar que ele tem uma carreira frustrante, né? Esse futebol moderno proporciona certas esquisitices, né? É que às vezes a mídia, né, e essa é a grande culpada, acho que a mídia, ela pega esses jogadores prematuros aí e já coloca uma pressão em cima do moleque pra ele ser o novo Pelé, o novo Maradona, né? E às vezes esse menino que ele não tem um desenvolvimento de caráter ideológico tão bom, né? Porque, lógico, é um moleque, ele acaba acreditando que ele é essa promessa, ele começa a exigir salário, começa a exigir
status, e aí começa a cobrar o time por uma coisa que ele ainda não é, né? Então a mídia ela tem grande participação nisso aí, né? Ah, com certeza. São vários fatores que entram, né, nesse liquidificador aí, né, para fazer esse jogador. E isso certamente atrapalha nessa exposição aí. O Neymar, cara, é assim, a gente usar o Neymar como referência até covardia, mas o Neymar é o cara que teve tudo isso e soube lidar muito bem, né? Ele, tipo, você pode até não gostar do Neymar aí, sei lá, tem pessoas que... Mas quando o cara joga a bola, Caissara, não tem jeito. Quando o cara nasce com o cu virado pra lua, não tem jeito, cara. Eu não queria usar essa expressão, mas é isso só mesmo. Só pôr o pi aí. Não, tranquilo, é que eu preferi o termo iluminado. Mas quando o cara é virado pra lua, não tem jeito. Puta, o Neymar é sacanagem. Eu acho ele muito, às vezes, até forçado, assim, algumas coisas que ele faz. Mas não tem o que falar, cara. O cara joga muito, tudo que ele faz dá certo. Os times que ele vai é campeão. O cara, puta, se ele conseguir ser campeão do mundo pela seleção, cara, ele vai estar ali pra competir com os grandes nomes do esporte, assim, pra você colocar ele em lista dos 10 melhores da história, se ele manter esse ritmo, né? O que o pessoal fala, né, do Messi é que o Messi só vai passar o Maradona, que na minha opinião já passou, né, quando ganhar uma Copa do Mundo pela Argentina. Então, isso conta muito ainda, né? Conta pra caramba, mas, cara, pra mim, tipo, já passou o Maradona legal já. Então, mas você vê como é difícil a gente falar desses jogadores frustrantes, né? Qualquer brecha a gente vai falar de Neymar, Maradona, porque esses jogadores aqui tá difícil. Vai Denilson, agora é hora de driblar, Denilson, agora é hora, Denilson, pra dentro, pra cima deles, 4 em cima dele, 4 em cima dele, Denilson prende a bola, 4 em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo, um batalhão pra cima do Denilson. Mas você tava falando do Jean Scherer e aquele William José, Puta, esse daí eu nem considero nessa lista aqui, porque eu acho que ele nunca me enganou, esse cara aí, velho. O William José não foi pro Real Madrid, que não sei o quê. Olha, esse William José, ele jogava num time, se eu não me engano, num time aqui do interior de São Paulo, não me lembro qual. Se eu não me engano era o Barueri, que era o Prudente na época, que tinha trocado de cidade lá e tal, mas ele foi um cara que, do nada, ele foi convocado pra jogar aquele Sul-Americano Sub-20, aí ele foi parar no São Paulo e foi parar depois no Santos e depois foi parar na segundo time lá do Real Madrid, e ninguém entendeu por quê, porque ele nunca fez nada relevante, essa que é a grande verdade. Nunca fez nada relevante, ele não é... Esse é o cara que você pode falar, Luigi, o empresário é muito bom, porque nem o DVD esse cara consegue fazer, sabe? O vídeo do YouTube dele deve ter 30 segundos, sabe? Não tem sentido. Esse cara tá onde? Cara, não sei, velho. Ele tava, na época que, acho que foi o ano passado, ele foi cogitado vir jogar no Palmeiras, cara. Ele até deu ele não tá no Avaí, sei lá, porque o Avaí que tá com esses caras aí de... O Avaí tava com aquele William Batoré esses dias, lembra do William Batoré também? O William Batoré é craque. Então, outro jogador aí que prometeu bastante aí, todo mundo falava que era um cara muito diferenciado, eu inclusive achava ele muito diferenciado, mas ultimamente aí vem tendo problemas constantes com lesões aí e sumiu, né, que é o Dedé. Jogou pelo Vasco, tá no Cruzeiro aí. Dedé? Zagueirão, grandão. Ah, tá. O cara que era do Vasco. Então esse me enganou, cara. Ele deveria ter vindo pro Corinthians. Esse cara aí fez a maior cagada do Cruzeiro. Esse me enganou, porque, porra, na minha opinião, ele era um baita zagueiro. Ainda é, pra mim, mas meio que estacionou na carreira, né? Depois que foi pro Cruzeiro, congelou, tá lá, né? Às vezes... Ninguém lembra muito. Acho que nem ele não foi nem o titular da... Os últimos jogos que eu assisti do Cruzeiro, quem jogava aquele Manuel e o Bruno Rodrigo. Eu não me lembro da última partida do Dedé, assim, sinceramente. E ficou aí pelo caminho. Também é um jogador que entra na nossa lista aqui por falta de... Esse é o tipo de exemplo do cara que quando se contunde, né, não tem mais... Parece que o cara não volta. Né? Tipo, o Renato Augusto é o caso mais, assim, hoje em dia, assim, que
que se machucou, mas, porra, o cara tá jogando muito. Acho que meio campo do Brasil é o Renato Augusto, junto com o Lucas Lima, né? Acho que ele tá então, abaixo do Lucas Lima, mas o... Não, é que o Lucas Lima o Lucas Lima é craque, não é... O cara é gênio, né? O Lucas Lima, se ele fizer o que ele tem feito no Santos, se ele chegar aí pra Europa e fizer o mesmo, ele vai ser um cara super valorizado, né? Às vezes o jogador tem uma temporada muito boa aqui e acaba não repetindo, né? O que aconteceu com alguns jogadores da nossa lista aqui. Mas o Lucas Lima tá numa pegada forte aí, e na minha opinião, hoje ele é disparado o melhor meia do Brasil, hein? Mas voltando a falar dos Berebas... depois que o Valdívia foi embora, realmente... ficou fácil, né? Depois que o Valdívia foi embora, ficou fácil. Mas ficou bom... E o Valdívia, vamos lá. Já que citaram o Valdívia... o Valdívia... Chinelo, o Valdívia é um chinelinho, ele não é... Agora, peraí, o 86 que é o palmeirense, né? Do negócio daqui, né? 8,5. Pra você, o Valdívia é ídolo do Palmeiras? Cara, pra mim é. O Valdívia é um puta ídolo, cara. Eu acho que o Valdívia mesmo... Parabéns. Parabéns. O cara ganhou só o Paulista pro Palmeiras, caiu o Palmeiras pra segunda divisão e é ídolo. Caraca, hein? Não, ele ganhou o Paulista com o Palmeiras, ele ganhou a Copa do Brasil, ele caiu com o Palmeiras, mas ele jogou a segunda divisão, ele cumpriu o contrato até o fim. Foi campeão da segunda divisão. Foi campeão da segunda divisão. Não, bicampeão. Ele cumpriu o contrato até o fim. E, cara, eu gosto do Valdívia, cara. Eu acho que ele é um chinelinho. Como dizem nas comunidades do Palmeiras, ele é um filho da puta, mas é o nosso filho da puta. Então, eu não entendo a cabeça do palmeirense, sabe? Eu entendo, isso se chama carência. Eu também acho, cara. É bem isso mesmo. Acho que quase 10 anos sem ganhar um título importante de nome, né? Acho que a pessoa fica... Não, muito mais que 10 anos, né? Muito mais. Esse é... Parece que, sei lá, mano, ídolo do Palmeiras é Alex, sei lá, é Djalminha. Não, lógico, faz muito não tempo. Se compara o Alex com ele, Luigi, mas a gente tá com uma escassez de jogador, de craque. O Palmeiras. Não, sim, eu falo a gente palmeirense. A gente tá com uma escassez, então às vezes o cara que se destaca um pouco, ele acaba virando o ídolo. E o Valdívia, querendo ou não, ele trouxe algumas alegrias pro Palmeiras e, porra, eu acho que o Valdívia, do que tá hoje aí, Dudu, Rafael Marques, o Cleiton Xavier, o Valdívia tava melhor que qualquer um desses aí que estão hoje no Palmeiras. Eu digo mais, as últimas alegrias do Palmeiras, todas tiveram a participação direta do Valdívia, todas. Eu também, cara, eu repito, é um filho da puta, mas é um filho da puta que a gente gosta. O Palmeiras só vai se libertar disso aí quando voltar a virar um time grande, se virar, né, se voltar a ser... Desde os anos 90 sem ganhar nada de importante. Não dá nem pra dizer. O problema do Palmeiras não é nem a falta de título, porque foi campeão da Copa do Brasil, que na minha opinião é um torneio relevante. O problema... mas não adiantou nada ser campeão da Copa do Brasil, aí no mesmo ano. Isso é fato, aí a questão é essa, o Palmeiras, ele conseguiu ali ser campeão da Copa do Brasil, mas caiu no mesmo ano, e outro no ano seguinte subiu, e no posterior quase caiu de novo, então a situação do Palmeiras do centenário, a gente ficou uma posição de cair. Foi salvo pelo gol do Santos lá e tal, mas, bom, o Valdívia eu acho que não entra na lista aí, só pra... Eu acho que o Valdívia entra assim, o cara não joga porra nenhuma, uma das maiores mentiras que aconteceram, e ainda convocado pela seleção chilena. Esse empresário realmente, parabéns pro empresário, pra conseguir fazer o Valdívia, que tá jogando lá na Arábia, ser convocado pro Chile. Ô Luigi, todo esse seu rancor aí, eu acho que tem um pontinho da rivalidade aí. Não tem, cara, eu fico revoltado. A pessoa vem e me fala que o Valdívia é ídolo, mano. O Palmeiras teve tanto jogador que foi muito melhor, ganhou muito mais coisa que o Valdívia e vem e me fala que o Valdívia é ídolo. Para com isso. Mas Luiz, a gente não tá falando aqui, não tá querendo comparar o Valdívia com o Alex, por exemplo. O Alex conseguiu ganhar a Libertadores, cara. O Marcos... mas o Alex, comparar o Alex com o Valdívia, coitado do Valdívia. Não é a comparação. O Valdívia é um jogador medíocre, mano. É medíocre. Não, Luiz, mas a gente não tá comparando. A gente tá falando que, como eu tô falando, a escassez de jogador que o Palmeiras tem, e pela fase que o Palmeiras passou, todas as oportunidades que o Valdívia jogou,
Ele trouxe alguma alegria pro Palmeiras. Lógico que num estado de indigência que a gente tá, a gente vai achar que o Valdívia é bom. Se o Palmeiras tivesse um time competente, um time que conseguisse ganhar títulos e o Valdívia fosse apenas um coadjuvante, ele jogasse a mesma coisa que ele jogou nesses últimos anos, o Valdívia ia ser um jogador comum. E talvez ele não ia nem jogar os 5 anos de contrato que ele deve com o Palmeiras. Mas por exemplo, eu acho o Zé Roberto muito mais jogador que o Valdívia. Muito mais. Mas o Zé Roberto chegou esse ano, né? Não tem como comparar, falar que o Zé Roberto é tão ídolo quanto o Valdívia. Então, mas no caso da discussão a gente tá falando de ídolo, né? E só pra encerrar o assunto Valdívia aí, cada um tem o ídolo que merece, né? O Palmeiras tem o ídolo Valdívia aí por esse momento. Não é assim, soa como zoeira, mas não é. É o momento do Palmeiras, o que lhe cabia era ter um ídolo igual o Valdívia. E ponto final, é mais ou menos por aí. Vai Denilson, agora é hora de driblar, Denilson. Agora é hora, Denilson. Pra dentro, pra cima deles. 4 em cima dele. 4 em cima dele, Denilson prende a bola. 4 em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo. Um batalhão pra cima do Denilson. Robinho dá pra gente colocar nessa lista. Porque o Robinho, porra, no Santos fazia chover. Foi importantíssimo no começo da virada do Santos, né? De sair da fila, ser campeão, chegar à final de Libertadores, depois ser bicampeão. Aí ele foi pro Real Madrid e aí a carreira dele foi de altos e baixos, assim, tremendos, né? E num time que tinha Zidane e Ronaldo, né? No mesmo time, os dois em alta, era fácil o cara jogar bem, né? Então... Aí quando ele foi pro Manchester City, que eu acho que foi aquele grande momento que ele deveria se provar, né, como um jogador de alto nível, né, porque Manchester City não tinha ninguém na época, né. Então... Manchester City tinha eles estavam montando o time que eles têm hoje naquele ano, né. Então, ele tava começando, né, aquela virada do Manchester City do time médio pro time milionário, né, que virou uma espécie de segundo Chelsea da Inglaterra, né. Sim. E aí não jogou porra nenhuma, mas só mostrou que ele só soube jogar no Santos mesmo. Então, no Real Madrid ele saiu porque não se sentiu valorizado, mas uma coisa é fato, né? O time ele valoriza. Nenhum time quer perder um grande jogador, um jogador que vai fazer falta. Se o time tá te cogitando te negociar, cara, é porque você não tá correspondendo. A matemática é simples. E ele ficou com essa frescurinha, fez uma escolha totalmente, na minha opinião, equivocada, que foi ir pro Manchester City nesse primeiro momento. Hoje é uma beleza você ir pro Manchester City, tem uma panela lá, tá um time fortíssimo, vira e mexe é campeão inglês, campeão das ligas lá, tá batendo na trave nas Champions League e tal, mas naquele momento, pro Robinho, esse ser o protagonista daquele time lá, principalmente na Inglaterra, que é um futebol muito mais difícil, né, é o campeonato mais difícil que tem no mundo, ele acabou indo pra lá e não conseguiu ter muito sucesso, depois foi pro Milan também, viveu de altos e baixos. Ele sempre foi reserva do Milan por muito tempo. Então, ficou uma situação ruim. Na seleção, cara, ele foi muito bem, principalmente naquela geração do Dunga, né? Naquela seleção também do Dunga, o Robinho é craque, né, também. Então, mas ele carregou a bandeira de protagonista, na minha opinião, ele foi muito bem na campanha, né, naquele ciclo que culminou na derrota para a Holanda, né? Ele fez até o gol daquela partida, mas o Robinho ficou meio pelo caminho aí. Mas cara, na minha opinião, eu tenho um carinho especial porque eu sou santista, fez a gente sair da fila contra o Corinthians com pedalada. Ele é ídolo porque ele deu o título que o Santos não tinha há anos. Ele é ídolo, não... Por mais que eu não ache ele um jogador espetacular, ele é ídolo. Ele pode ser considerado ídolo por tudo que ele fez. Por tudo que ele fez pro Santos em 2002 e 2004 e pelo que ele fez na volta também. Então, mas por mais que eu acho que ele seja um jogador... Se ele for jogar no Brasil, ele é um jogador tecnicamente ótimo, porque o nível do futebol brasileiro comparado ao do europeu não tem nem como comparar, né? Ele saiu daqui com uma perspectiva até, né, de brigar para ser melhor do mundo. Ele saiu assim, nas devidas proporções, a mesma coisa que o Neymar, né? Ele era um cara muito valorizado. Mas o Neymar é Neymar, né? Não, então, hoje dá para você falar isso, mas quando o Robinho foi pro
pro Real Madrid, ele tinha a mesma projeção que o Neymar tinha quando saiu do Santos, cara. Era capa de revista aqui, era entrevista, era seleção já, precoce. Então, o Neymar tem conseguido entregar, né? O Neymar tem conseguido corresponder. Eu diria até que, pelo curto período que ele tem feito isso, ele tem até superado as expectativas. Mas o Robinho, se você dividir a carreira dele entre Europa e Brasil, a parte da Europa realmente ficou muito aquém do que se esperava. E no Santos, na minha opinião, ele mandou muito bem, na seleção brasileira também. Nas duas voltas. Então, ele mandou muito bem e então pra mim ele não entra na lista por isso. Se for falar só da Europa... Olha, só pra você ver, como o cara só jogou no Santos mesmo, né? Eu acho que é mais por identificação, né, por ele ser torcedor mesmo do que, sei lá, de qualidade técnica, sei lá. O cara, ele foi em 2000, ficou até 2005 no Santos, né? Isso. Depois daquela vitória lá, tô vendo aqui no Wikipedia. Eu não lembrava, ele tinha voltado pro Santos, emprestado. Jogou 6 meses. Jogou 6 meses, né? Foi naquela época que o Santos foi campeão... Paulista da Copa do Brasil. Paulista, né? Exatamente. Junto com o Neymar e o Ganso, né? Isso, exatamente. E aí, em 2014 e 2015. Ele voltou no fim do ano passado e disputou a segunda fase do Brasileiro. O Santos bateu na trave de ir para a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e foi campeão paulista em cima do Palmeiras agora no primeiro semestre. Mas, porra, na minha opinião, o Robinho não entra nessa lista, não. Acho que ele, assim, ficou aquém do que se esperava, mas não dá pra dizer que ele foi um jogador que frustrou, né? Não dá pra dizer que ele foi uma eterna promessa. Ele não é um jogador medíocre igual o Valdívia. Mas você tem uma mágoa do Valdívia. O Zé Love foi promessa? Não, o Zé Love cara. O Zé Love, um cara que chama Zé Love não tem condições de mas ser o Wesley é um nada. bom jogador, cara. O Wesley é um bom jogador. Não, eu também acho, mas assim, o André, ele era uma promessa assim, cara. Tanto é que ele foi vendido pro Shakhtar, se eu não me engano, ou pro Dinamo de Kiev, né? Por uma quantia considerável, se não me engano, foi coisa de 8 milhões de euros, que é um valor considerável. Mas o André, cara, ele deu muita sorte de jogar naquele time, né? Porque o André é fraco, né, velho? Ele não engana ninguém, né? Hoje ele tá aí, ó, se arrastando no esporte, jogou no Atlético Mineiro também. O André é balada, mano. Você viu a foto dos caras pegando ele na balada, tirando um ronco, mano? Puta, ele tá pra lá de Bagdá, né? Ele falou que tava cansado, né, nessa foto aí, né? Cansado do quê, porra? Eu acho que ele estava, né? Não pelos motivos que ele deveria, né? Ele, com certeza não foi depois do jogo que ele tava naquela situação deplorável, né? O cara tava, puta, destruído, né? O jogador de futebol também, às vezes, se coloca numa situação que, meu Deus. Ele é um atacante bem mais ou menos. Ainda bem que ele não foi pro Corinthians. Cara, na época do Santos eu já percebi. O André, ele fazia uns gols, tipo, fazia os gols que dava pra ele fazer, mas ele pra mim, nunca me enganou, não. Eu nunca achei que ele fosse bom jogador, não. O André não vai entregar, porque ele prometeu pouco e vai entregar menos ainda, né? Esse que é o fato. Mas o 86, vamos fazer o assunto pegar fogo agora? Opa, vamos aí. Vamos falar do Breno? Caraca, essa piada é vilão. Veio de longe essa. Não sei não, eu não sei. Eu não sei se vai pegar tão fogo quanto a gente tava falando do Valdívia aqui, mas tudo bem. Mas o Breno... O Valdívia pega fogo de alcoólatra. Ele está em fogo. Mas o Breno foi um cara que apareceu muito bem no São Paulo. Foi vendido pro Bayern de Munique. Naquele time tricampeão, né? O São Paulo também consegue umas vendas que é impressionante, viu? O São Paulo é o melhor time do Brasil, assim, disparado pra negociar jogador. Pois é, o Lucas que foi também, né? O São Paulo é impressionante. O Breno, se eu não me engano, ele foi por coisa de 30 milhões de reais, que pra um zagueiro é expressivo demais. Mas... O cara não jogou porra nenhuma no Bayern de Munique. Cara, o cara foi lá só pra pôr o circo pegar fogo. É o que a gente sempre fala, né, mano? Às vezes o cara até joga uma bola, tem uma característica de bom jogador, mas o cara não tem nada na cabeça, né? Você vê que falta estrutura intelectual pro cara discernir o que é certo e o que é errado. Ele só sabe trabalhar com a bola no pé. Quando tem que usar a cabeça, o cara só faz merda. Pois é. Igual outro esfaqueador aí, né?
Não, porra. Não, mano, tem uns caras que você não entende. Pô, você pega o Adriano da vida, mano. O que aquele cara tem na cabeça, mano? Aí isso também é outra promessa, viu, Adriano? Ah, não. Adriano não é promessa, não, cara. Mas só pra gente confundir. Não, o Adriano ele acabou com a vida dele, com a carreira dele, mas ele não foi promessa. Ele foi realidade, porra. Não, ele jogou no Inter só, pô. Não, jogou no Flamengo, jogou no São Paulo. Ele jogou muito bem no Parma. Aí depois, quando ele saiu do Flamengo ali naquele título de 2009, se eu não tiver enganado, aí acabou a carreira dele. Ele falou assim, não quero mais, só quero zoar e acabou. Não, na verdade, quando o Adriano veio pro Flamengo de graça, saindo ele saiu de quem? Ele saiu da Inter? Da Inter. Então, que a Inter não quis dinheiro nenhum, a Inter liberou ele de graça. Desistiu, né? A Inter desistiu dele. A Inter desistiu dele. Pra Inter desistir de um jogador igual o Adriano, não querer nenhuma multa nem nada, você já viu que o cara não queria porra nenhuma da vida. Mas aí ele veio pro Flamengo, ele fez o ataque, ele pega o Davor lá com o Wagner Love e tal. Pô, aí ele jogou, foi campeão brasileiro, né? Mas aí depois disso aí, cara, aí ele voltou pra Roma lá. Mas na boa, ele só jogou no Inter, e o Inter naquela época tinha um timaço também. Ah, mas o Adriano, ele chegou pra Copa do Mundo, né, cara? Ele foi artilheiro titular da Copa do Mundo. Artilheiro não, atacante titular da Copa do Mundo. Jogou do lado do Ronaldo, né, cara? Jogou em 2009. Grande seleção de 2009. Não, 2006. Ele jogou a Copa do Mundo em 2006. Grande seleção aquela. Não, só tinha gordo naquela seleção. Não, lógico que aquela seleção foi um resquício do que restou de 2002, mas pro cara aí jogar uma Copa do Mundo como titular na seleção brasileira ainda em 2006, o cara tem algum mérito. Vai Denilson, agora é hora de driblar, Denilson, agora é hora, Denilson, pra dentro, pra cima deles, 4 em cima dele, Denilson prende a bola, 4 em cima dele, uma cena diferente na Copa do Mundo, um batalhão pra cima do Denilson. Um outro cara que foi uma promessa do caramba, que nunca mais apareceu, foi o Gil, né? O Gil, eu acho que é a mesma linha do Dentinho, né? Ele foi um cara que surgiu ali, representou e pronto, né? Acho que não chegou a ser uma promessa frustrada, assim. O Gil que era um cara guerreiro, né? Ele falava que só não podia fazer algo, né? Vocês lembram dessa fala dele? Não. Eu lembro que ele teve uma rixa enorme com o Tevez, né? Com o pessoal que veio da MSI, porque ele tava sendo muito desvalorizado, né? Eu lembro da época que ele falou assim... Vale tudo, Gil, até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo. Só não vale dar o cu, mas o resto vale tudo. O Gil é cara de maloqueiro, né? Ele tinha uma identificação muito forte com a torcida, né? Estilão dele. Cara, uma vez, eu tinha, isso faz muito tempo atrás, faz uns anos, o Gil, ele morava ali perto, ali no Tatuapé, aqui em São Paulo, né? E eu trabalhava, eu era psicólogo, acho que eu tinha uns 15, 16 anos na época. Eu vi o Gil, mano, ele parou no sinal assim, eu tava atravessando o sinal e eu vi assim. Você tava pedindo dinheiro no sinal. Não, ainda não tinha chegado nessa situação, não. Eu acho que eu ia fazer alguma entrega, né? Eu era office boy lá. Aí o Gil parou com um carro, com som alto no talo. Ele de Ray-Ban, assim, com uma mulher uma estética elevada do lado. Começou a, meter numa mala. Eu falei, caramba, quem é esse cara? Aí os colegas meus, esse aí é o Gil do Corinthians, não sei o que, a gente vê ele direto aqui. Mas falavam que o Gil também gostava de uma água santa, né, mano? O pessoal fala que o Gil era um consumidor assíduo dos produtos lícitos. Pelo menos são lícitos, né? Mas vamos lá, cara. Dos jogadores que pintaram esse ano aí, ou recentemente, aí, quem que vocês acham que vai ser um jogador com uma carreira frustrada aí? Quem que você não bota fé? Malcom. Seco? Malcom. Eu acho que o Gabriel Jesus aí tá com a cara de bico, hein? Apesar de eu achar ele bom aí, mas acho que esse Gabriel Jesus aí... Eu também acho. O Gabriel Jesus tá... O cara é reserva do Santos. Não, o Gabriel do Palmeiras, pô. Tá confundindo. Você tá confundindo com o Gabigol. O Gabigol é bom. Não, o Gabigol é bom, me confundi mesmo. Não, o Gabriel Jesus eu acho que ele vai ser... Não sei. Já que o Caissara jogou praga, eu acho que o Gabriel Jesus vai ser.
e o Gabigol que não vai ser. Não, o Gabigol ele não vai ser craque, assim, não vai ser jogador excepcional, mas ele vai ser um bom jogador, assim, diria um ótimo jogador. Mas o Palmeiras é cheio de promessa, né, nesse time aí deles aí desse ano. O Palmeiras promete todo ano que vai ganhar alguma coisa. Não, a maior promessa do Palmeiras foi que ia disputar título esse ano, né? Apesar que vai disputar. Já disputou. Mas ele não está parando de bola. Comparado com o ano passado, tá ótimo. Time, tá ótimo. Acho que o Palmeiras deveria encerrar sua história pra não ficar mais feio nesse ano. O Dudu já é um fracasso, né? Cara, é bom jogador, mano. O Dudu é bom, mas o Dudu não prometeu muito, né? Ele faz o dele ali, o feijão bem temperado ali, ele é um jogador ok, assim, nota 6,5, 7, sei lá. Eu também acho que ele não seja frustrante, não. Acho que o Dudu, ele faz o papel dele lá, ele cisca de um lado, cisca do outro, às vezes sai uma jogada boa. Eu acho que se frustrar, quem tem chance de frustrar a torcida é o Gabriel Jesus mesmo, que começou muito bem, mas tem o Gabriel Jesus, parece que ele não sabe dominar uma bola, mano. Parece que ele não sabe chutar. Mas é novo ainda, né, cara? Ele oscila muito. Já que a gente tava usando o Neymar de referência, vamos fazer valer aqui. O Neymar, ele surgiu no Santos em 2009, durante o Campeonato Paulista, foi muito bem. Não, foi muito antes disso. Eu lembro que a Globo fazia reportagem. Não, assim, eu falo no time profissional, né? Ele apareceu no Santos no time de 2009, ele foi bem, fez alguns gols, só que ele oscilou, teve um momento de oscilação depois que o Santos perdeu pro Corinthians. Ele chegou a ser reserva durante o Campeonato Brasileiro, aí no final da temporada ele voltou a ser titular, voltou a jogar bem. Aí em 2010 ele comeu a bola e daí não parou mais. Mas é até normal esse momento de oscilação entre os jogadores jovens, né? Mas eu lembro que o Neymar teve uma época da carreira dele que ele era uma promessa ainda, né? Tipo, naquela época que ele brigou com o Dorival Júnior. Então, assim, o jogador quando é muito novo... Ele usou a máscara e tal. Lembra dessa época? Lembro. O jogador quando é muito novo, ele... O René Simões até deu uma entrevista foda pra caralho, eu lembro até hoje. Que se não tomasse cuidado ele ia criar um monstro, né? Virou um monstro, né? Então, mas o Neymar acabou se afirmando, né? O jogador quando é muito novo, ele passa por esse momento de afirmação, é o que o Gabriel Jesus tá passando aí. Eu acho ele... Alguns lances dele são muito bons, mas às vezes eu acho ele muito disperso, mas tô mais pegando no pé, assim, eu acho que ele tem futuro sim, cara, eu acho que ele vai ser um jogador, talvez ele não... Porque assim, a gente tem a mania de achar que todo jogador bom, habilidoso, vai ser o novo Neymar, né? E vai ser difícil, né? Mas ele, eu acho que tem potencial pra ser ótimo, assim. Eu gosto do Gabriel Jesus aí. Agora, do Malcom mesmo, eu já acho fraquíssimo. Eu acho que a primeira chance que o Corinthians tiver de vender, tem que vender pra fazer um dinheiro, porque eu acho que desse mato não sai coelho, não. Mas sabe uma promessa que eu tenho certeza que não vai vingar? Que semana que vem a gente vai entregar um podcast. Balanço de praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinho.